Glorificamos a Deus por mais uma noite essa de podermos estarmos aqui adorando a Deus, exaltando a beleza da sua santidade. O templo fecha, mas a igreja nunca se fechará. A igreja somos nós somos a casa de Deus. O Espírito Santo habita em nós e ali faz morada. Primeiramente, graça e paz a todos. Privilégio imenso poder adentrar na sua casa para compartilhar as boas novas do Senhor Jesus. Hoje é a noite de Santa Ceia e nós fomos impossibilitados de nos reunirmos devido ao novo decreto do governador, mas nós nunca estaremos distantes, porque a Bíblia diz que nós somos um. Nós somos um. Então hoje eu quero que você abra o seu coração, que você abra a sua mente para compartilhar da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você poderosamente. Antes, eu queria que você compartilhasse essa live com o máximo de pessoas que você puder. Se você puder, entra no canal Sarando Nações, aí você que tem um smartphone na mão, copia o link e manda para os seus amigos. Se você tem um grupo de família, se você tem um grupo de amigos do trabalho, se você tem um grupo da sua família, compartilhe o link, porque eu sei que essa noite Deus vai salvar o perdido e com certeza vai trazer arrependimento aos nossos corações. Amém? Pega a sua Bíblia, você que a tem na sua casa aí, pega a sua Bíblia e abra comigo no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 20. Leiamos do verso de número 11 ao verso de número 15. Hoje eu quero falar sobre uma das maiores mensagens da Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11, leiamos até o verso de número 15. Apocalipse capítulo 20, verso de número 11. Eu vou ler a mensagem e você deixa a sua Bíblia aberta. Se você tiver caneta e papel ou algum bloco de notas, anote algumas coisas, porque o que eu vou dizer a você aqui pode salvar a tua vida. Então, olha o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 20, verso de número 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém? Essa mensagem, ela é para todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Essa mensagem é extremamente evangelística nessa noite. Essa mensagem é para os perdidos, para os pecadores. Com certeza alguém do outro lado aí está me ouvindo agora e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez o marido, o filho, a esposa, um neto, o avô. Com certeza alguém está do outro lado me assistindo que ainda não entregou a vida para Jesus. Essa mensagem ela é para você.
Para nós que somos salvos, essa mensagem vai gerar temor e tremor aos nossos corações. Presta atenção aqui. Só a guisa de introdução, essa é a quarta mensagem que eu prego sobre o fim dos tempos. A primeira mensagem que eu preguei sobre o fim dos tempos foi o relógio da apostasia. Eu informei a igreja que antes de Jesus voltar, antes da volta de Jesus, haveria uma apostasia generalizada no mundo. Os cristãos desviariam-se da fé, amontoariam doutores segundo as suas próprias concupiscências, acelerariam o processo do pecado, desviariam seus ouvidos da verdade, teriam comichões nos ouvidos para ouvir a sã doutrina. A apostasia seria um tempo de distanciamento de Deus, distanciamento da fé, um tempo de divórcio espiritual. A segunda mensagem que eu preguei foi sobre o tema o arrebatamento da igreja, aonde, respeitando a sua visão teológica, eu preguei sobre o dia em que Jesus voltará para arrebatar a noiva. E eu disse que acreditamos que a igreja vai passar pela tribulação, e depois da tribulação, seremos arrebatados e nos encontraremos com Jesus nos ares. A terceira mensagem que eu preguei foi sobre o tribunal de Cristo. Talvez a mensagem mais linda que eu já preguei em toda a minha vida. O tribunal de Cristo, eu informei a vocês que será o dia em que nós que somos salvos nos encontraremos com Jesus nos ares para sermos galardoados por Deus. Ou seja, diante do bema, receberemos as recompensas pelos trabalhos que fizemos para o Senhor, para o próximo, para a igreja. Receberemos a coroa, o galardão, a recompensa. Hoje eu quero falar sobre o trono branco. É isso mesmo. Hoje eu quero falar sobre o trono branco. Eu não sei se você já teve a possibilidade de assistir uma audiência. Eu não sei se você já teve possibilidade de estar dentro de um tribunal de justiça, participando de alguma audiência, ouvindo alguma audiência, ou sendo réu de alguma audiência. Mas eu quero dizer para vocês que o trono branco não se compara com nenhuma audiência que você já foi, que você já ouviu, que você já viu. Não existe nada comparado ao que vai acontecer no dia do juízo do trono branco. O que é o trono branco? O trono branco é o dia da prestação de contas. É o dia em que Deus vai julgar o coração dos homens. É o dia em que o juízo de Deus cairá sobre os pecadores, sobre os profanos, sobre os iníquos, sobre todos aqueles que escolheram viver uma vida sem Deus. A Bíblia diz que desde Adão, os mortos ressuscitarão, todos, desde o início dos homens, ressuscitarão e estarão diante do trono branco para a grande prestação de contas. Esse dia será o dia em que os ímpios serão lançados no fogo do inferno, em que Satanás, o anticristo, o falso profeta, a morte, que é o último inimigo, será lançado no fogo do lago de fogo. Se você acompanhar comigo, o versículo de número 11, diz que o trono branco, ele era grande, um trono gigante. A própria Bíblia diz, um grande trono branco. Por que é grande? Porque esse trono mostra a vastíssima dimensão daquele trono. Era um trono que ocupava toda a visão dos homens, preenchia todo o espaço do céu. Não havia um olho sequer, não haverá um olho sequer que não vai enxergar a grandeza daquele trono. Versículo 11 diz que era um trono grande e diz que era um trono branco. Por que branco? Porque o branco representa pureza, representa santidade. Branco porque representa justiça. Branco porque representa purificação.
todos que estarão ali diante daquele grande trono branco já estão condenados. Todos os que estão ali diante daquele trono branco já foram culpados. Eles estarão ali apenas para receber a punição. Por mais que você já ouviu falar do trono branco, existem muitas pessoas que já ouviram falar do trono branco, mas ainda existe muita dúvida a respeito do julgamento. Uns dizem que diante do trono branco, todos os homens serão julgados. Outros dizem que serão julgados apenas os culpados e os inocentes. Mas eu quero afirmar biblicamente que diante do trono branco, apenas os ímpios serão julgados. Apenas os profanos serão julgados. Nós, que fomos salvos, lavados, redimidos, purificados, escolhidos, levantados, nós não estaremos ali diante daquele juízo. Por quê? Porque nós já estivemos diante do tribunal de Cristo, já estivemos diante do bema, para recebermos a coroa da vida que lhe nos foi posta. Ali diante do trono branco estará apenas os ímpios. Estará de pé diante daquele trono branco. A Bíblia diz que uma multidão de pessoas estará de pé diante daquele trono branco. Quem estará de pé ali? Todos aqueles que escolheram viver uma vida de pecado, aqueles que decidiram viver uma vida sem Deus, aqueles que centraram a sua vida no eu, em si, nos prazeres, nas orgias, na idolatria, nos adultérios, nos roubos, nas mentiras, nas fornicações, nos homicídios, no engano. Todos os pecadores estarão diante do trono branco. Não haverá escapatória, não haverá como fugir, não haverá como revogar. Os mortos ressuscitarão e estarão de frente daquele juízo final. Todos aqueles que rejeitaram Jesus como advogado, agora vai ter ele como juiz. João diz que Deus concedeu a Jesus o poder de julgar todas as coisas. O versículo 12 diz que vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono branco. A visão que João teve foi que diante daquele grande trono branco, ele viu grandes e pequenos. Ele viu mortos. Quem são esses mortos? Todos aqueles que morreram sem Deus. Desde o dilúvio, desde Sodoma e Gomorra, bilhões, trilhões, 4 trilhões de pessoas. Eu não sei o número exato, mas desde a fundação do mundo, todos aqueles que rejeitaram Deus, todos aqueles que blasfemaram contra Deus, ressuscitarão naquele dia, para ser julgado diante do trono branco. A Bíblia diz que grandes e pequenos estarão ali. Sabe quem vai estar diante do trono branco? Ricos, pobres, empresários, jornalistas, jogadores de futebol, apresentadores de TV, cantores, políticos, atores, atrizes, governadores, deputados federais, presidentes, juízes. Você sabe quem vai estar diante daquele trono branco? Médicos, professores, pedreiros, pintores, auxiliar de escritório, todos aqueles que morreram sem Deus, todos aqueles que escolheram se divorciar-se da verdade, estarão diante do juízo do trono branco. Todos aqueles que abandonaram o primeiro amor, um por um, serão julgados. Milhões, trilhões, 4 trilhões de pessoas estarão diante do trono branco para ser julgado por Jesus, por tudo aquilo que eles fizeram, por toda a omissão, por toda a mentira, por toda a vaidade, por toda a blasfêmia. Toda mentira será exposta naquele dia. Eu prego essa mensagem com muito temor, porque toda mentira será exposta no dia do grande julgamento do trono branco. Toda injustiça,
Nós estamos cansados de tudo que está acontecendo no Brasil. É muita injustiça, é muita roubalheira, é gente fazendo política com a morte alheia. São brigas desnecessárias dentro de um lugar que é para trazer justiça. Mas no dia do juízo do trono branco, todos os que estão fazendo injustiça serão julgados. Ninguém passará incólume naquele dia. Naquele dia, você que trai a sua esposa, essa traição será revelada. Você que trai o seu marido, naquele dia, essa traição vai ser revelada. Você que rouba a empresa onde você trabalha, naquele dia, vai ser revelado. Você que prejudicou alguém, ganhou vantagem em cima de alguém para chegar onde você está, ninguém soube, naquele dia, você será julgado. Você que usou o seu corpo para atrair centenas de homens, você que tornou-se promíscuo, amante do sexo, você que vive uma vida em busca de prazeres, naquele dia, você vai ser julgado. Aquele dia que você xingou, bateu, agrediu, arquitetou, haverá um julgamento. Apocalipse 22, versículo 15, diz que ficarão os cães, os que praticaram feitiçaria, os que cometeram imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que praticaram a mentira, ficarão de fora do céu. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz que as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que aquele que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Paulo está dizendo à igreja da Galácia: ficará de fora das mansões celestiais, não adentrará os portões eternos, não verá o chão de ouro, o muro de jaspe. Todos aqueles que estão escolhendo viver uma vida sem Deus, a punição, meu irmão, será severa. Eu preciso pregar essa mensagem a você, porque Deus colocou no meu coração que do outro lado estaria pessoas sentados, me ouvindo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que esfriou na fé, que deixou os prazeres desse mundo te roubar de Deus. A punição naquele dia será severa, porque diante do trono branco, o ímpio, ou aquele que for para lá, receberá o grau de sofrimento que terá no lago de fogo. Lembra que eu preguei falando sobre o tribunal de Cristo? Que tudo que nós fazemos para Deus seremos galardoados, tudo que fazemos para o próximo receberemos o galardão. No dia do trono branco, tudo que fazemos longe de Deus também terá uma recompensa de punição. Jesus falou sobre o inferno. Hoje os pregadores não pregam mais sobre o inferno. A igreja não é informada mais que existe um inferno, e que se nós não se convertermos, se nós não levarmos Deus a sério, o único caminho é lá. Jesus disse que no inferno haverá ranger de dentes. Lucas 12, 47 diz que no inferno haverá açoites. Muita gente pensa que a alma vai ser lançada no inferno no dia do juízo. Engano seu. O que vai ser lançado no lago de fogo vai ser o corpo. As pessoas vão sentir dor. O verme ali não vai morrer. O fogo jamais se apagará. As pessoas vão desejar sair de lá, mas elas não vão conseguir sair de lá, porque diante do trono branco haverá o julgamento de todos aqueles que estão vivendo uma vida sem Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que diante do trono branco Jesus vai abrir os livros. Jesus vai abrir
os livros e vai julgar cada um conforme os livros que foram abertos. Bispo, qual livro será aberto naquele dia? Será aberto o livro da lei. Romanos capítulo 2, versículo 12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Livro da lei. Será aberto o livro do Evangelho. Romanos 2, versículo 16. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Será aberto o livro das obras. Apocalipse 20, versículo 3. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam, e um por um foi julgado de acordo com o que nele havia feito. Será aberto diante do trono branco o livro das memórias. Lucas 16, versículo 25. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento lá. Isso fala do lago de fogo, isso fala do inferno, isso fala do Geena, o lugar que o fogo nunca vai se apagar. Diante do trono branco será aberto o livro da natureza. Romanos 1, 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Isso fala da natureza, de forma que tais homens são indesculpáveis. Será aberto o livro da consciência. Romanos capítulo de número 2, versículo 15, que diz: pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Diante do trono branco será aberto o livro das palavras. Mateus capítulo 12, versículo 36. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta. Qual é esse juízo? É o trono branco. No dia do trono branco será aberto o livro das palavras. Dar-se-ão conta de todas as palavras inúteis que falamos todos os dias. Mateus 12, versículo 37. Pois por as suas palavras serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Diante do trono branco será aberto o livro dos segredos. Romanos 2,16. Isso tudo será que no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, Deus julgará o segredo do coração dos homens mediante Cristo Jesus, conforme declara o meu Evangelho. Diante do trono branco será aberto o livro das lágrimas. Salmo 56, versículo 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu óleo. Acaso não estarão anotadas no teu livro? Por último, diante do trono branco será aberto o livro da vida. Apocalipse 20, versículo 15. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Eu tenho uma palavra para você que está sentado aí na sua casa me ouvindo. Só existe uma forma de eu e você não sermos julgados diante desse poderosíssimo trono branco. Qual é, bispo? Tendo Jesus como nosso único, suficiente, singular, exclusivo, excelso Salvador de nossas vidas. Não existe outra forma de não sermos julgados e condenados ao lago de fogo que não seja por intermédio de um substituto, de um homem que foi à cruz, morreu pelos nossos pecados, foi escoteado, cuspido, ficou nu, passou fome e vergonha, mas se carregou nos seus ombros
toda a nossa transgressão. Só existe uma forma de nós não sermos condenados: entregando a vida para Jesus, entregando o nosso coração para Jesus. Tem base bíblica? Tem uma base bíblica. O próprio Jesus disse isso em João 5:24. Jesus disse: em verdade, eu vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entra em juízo. Aleluias. Jesus está dizendo: quem crê naquele que me enviou não estará diante do trono branco para ser julgado, mas passou da morte para a vida. Nós podemos celebrar essa noite, porque você pode não ter dinheiro na sua conta bancária, você pode ter sido demitido do seu emprego, você pode estar morrendo de medo por não saber o que vai acontecer amanhã, você pode estar tendo um colapso de ansiedade, porque tem aluguel para pagar, tem despesas a serem resolvidas. Você pode ter perdido um familiar seu, um ente querido nessa pandemia. Você pode ter alguém internado nesse exato momento. Mas deixa eu te trazer uma boa notícia. O nosso nome está arrolado, escrito, datilografado, marcado a punho no livro da vida do Cordeiro. O teu nome está marcado no livro da vida do Cordeiro. Essa é a maior recompensa que nós podemos ter. Um dia os discípulos ficaram contentes, porque os demônios saíam em nome de Jesus. Jesus os advertiu, dizendo: fiquem mais contentes, não porque os demônios se submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. No livro da vida. Você que não entregou sua vida para Jesus, essa é a noite. Jesus está voltando. Pastores, preparem a igreja para a volta de Jesus. Parem de pregar mensagens de autoajuda. Parem de fazer cosquinhas nos ouvidos dos membros. Pastores, preparem a noiva para o grande encontro. Os sinais estão por todas as partes. Guerras, rumores de guerras, pandemias, o amor está se esfriando, a injustiça se tornou generalizada. Nós precisamos preparar a igreja para a volta de Jesus. É importante você ouvir essa palavra, porque você que é salvo, você não pode se desviar da verdade, você não pode se desviar da palavra. Se você não orar nesse tempo de pandemia, você vai cair. Se você não colocar sua casa em ordem nesse tempo de pandemia, você não vai suportar. Se você não ouvir o evangelho verdadeiro, você não vai ter força para atravessar o período de tribulação. Coloca a tua vida em ordem, coloque a tua casa na rocha. Seremos todos expostos a esse dia. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Apocalipse 3:5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos do céu. Quantos estão felizes por ter o nome escrito no livro da vida? Aleluia, aleluia. Quantos aqui estão felizes porque o nome está escrito no livro da vida? A Bíblia diz que os ímpios comparecerão para serem julgados. Eles vão olhar o céu, mas não vão poder entrar no céu. Eles vão olhar as ruas de ouro, mas não vão poder pisar nela. Eles vão olhar os muros de jaspe, o rio que corre do trono de Deus, a árvore da vida, mas eles não vão poder usufruir de nada daquilo. Sabe por quê? Escolheram viver uma vida sem Deus. Tudo que você faz aqui na terra reverbera no céu. A decisão que você toma hoje vai reverberar na eternidade. A Bíblia diz também que a morte e o Hades foram lançados no fogo. O lago de fogo é a segunda morte. 1 Coríntios 15:26, Paulo diz que o último inimigo a ser destruído é a morte.
Todos nós sabemos que morte é um estado. Existem dois tipos de morte. A primeira morte é a morte física. É quando essa carne, ela se deteriora. Existe a segunda morte, que é a separação de Deus, que é passar uma eternidade longe de Deus. A Bíblia diz: e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O Hades aqui vem da palavra grega Geena, que significa inferno. O Geena é o lugar onde o lixo ficava queimando, era o lugar dos destroços, da carniça, do mau cheiro, aonde o verme não morre, aonde o fogo não acaba, não apaga, o fogo é incessante. Diz a Bíblia que diante daquele trono branco, a morte e o Hades, que é o último inimigo, será lançado no lago de fogo. Irmão, você já imaginou um evento como esse? Eu estava essa semana pedindo ao Senhor: Senhor, eu oro a Deus para que nenhuma ovelha desse aprisco se encontre de pé diante do trono branco. Eu oro a Deus para que você nem pense em estar lá, para que você nem passe perto de lá, porque lá o juízo e o sofrimento é eterno. Ô bispo, por que o sofrimento ou o julgamento, por que o julgamento do trono branco será terrível? Porque nenhuma alma que estiver de pé diante daquele trono branco se livrará. Por que o juízo do grande trono branco é terrível? Porque nenhuma alma que ressuscitou dentre os mortos, que estiver ali para ser julgado, será livre. Todas as almas, todos os corpos já estão condenados. Não haverá liberação, não haverá salvo-induto. Ninguém diante daquele tribunal será liberto, muito menos absolvido, muito menos receberá uma liberdade provisória, muito menos conseguirá pagar fiança, muito menos sairá de lá com alguma tornozeleira, como hoje no Brasil as pessoas vão presas, mas saem de lá com tornozeleira para liberdade provisória. Diante do trono branco, todos que estiverem de pé ali serão condenados. Ninguém sairá dali impune. E aí pode alguém do outro lado fazer uma pergunta plausível: bispo, será que Deus tem coragem de condenar as pessoas ao lago do inferno, sabendo que Ele é o Criador de tudo? Será que Deus é tão ruim assim? É sádico, masoquista, de criar um ser humano e o lançar no lago de fogo? Sim. Deus não é sádico, mas a Bíblia diz que a base do trono de Deus é justiça e equidade. Deus seria injusto de não lançá-los no lago de fogo, porque a base do seu trono é justiça e é equidade. E tem mais, Deus é tão justo que todos aqueles que estiverem sendo julgados diante do trono branco saberão por que estarão ali. Os livros vão ser abertos. Você está sendo julgado porque você mentia muito. Você está sendo julgado porque você roubava o seu patrão. Você está sendo julgado porque você traiu a sua esposa. Você está sendo julgado porque você fazia isso. Você está sendo julgado porque você enganava, porque você fazia isso. Todos os livros vão ser abertos. Todos que estarão ali estarão porque decidiram se distanciar de Deus. Um conselho desse pastor aqui: pare de brincar com Deus. Um conselho de quem te ama: pare de fugir de Deus. Com muito temor que eu falo isso para você. A sua vida está correndo perigo. Com muito respeito a você, eu oro para que você não se perca. Você pode até tentar fugir de Deus,
como muitos estão fugindo, usando a pandemia como um pretexto, você vai ser julgado no trono branco. Você que abandonou a igreja por causa da pandemia, você será julgado do trono branco. Você que está chateado com o pastor não me liga mais, o pastor não se preocupa comigo, o pastor não me ama mais, eu vou sair da igreja. Você será julgado no dia do trono branco. Você que está roubando a Deus, você que está fazendo cambalache, coisa errada, dizendo que ninguém viu, ninguém sabe, você será julgado no dia do trono branco. Irmãos, o sofrimento do ímpio no lago de fogo será imaginável. Você não tem noção do sofrimento que o ímpio vai ter no lago de fogo. Vai além da compreensão humana. Cuidado, que as suas decisões de hoje podem afetar na eternidade. Está morrendo 1.000, 2.000 pessoas por dia. Creio eu que essas pessoas não sabiam que ia morrer. Quantas delas morreram sem Deus? Você é privilegiado. Eu sou privilegiado. Nós somos privilegiados. Sabe por quê? Porque estamos ouvindo a palavra. Temos tempo de se arrependermos dos nossos maus caminhos. Temos tempo de arrumarmos a nossa casa. Temos tempo de colocarmos a nossa cara no pó. Temos tempo de vestirmos panos de saco. E não é roupa de pano de saco não. É contrição, é coração quebrantado, é coração compungido, é lágrimas nos olhos. Nós temos tempo ainda de voltarmos o nosso coração para Deus e dizermos: Deus, sara a nossa terra. Deus, sara a minha família. Deus, me coloca nas tuas veredas novamente. E, irmão, você não pode ser um pródigo que se machucou com a igreja, se desviou. Você tem que parar de postergar, de proletar. A tua esposa quer salvar você, e você diz: não é tempo de eu ir para a igreja, não é tempo de eu tomar a ceia, não é tempo de eu me batizar. Você será julgado no dia do juízo do grande trono branco. Jovem, você está imerso nas drogas, imerso na promiscuidade. O teu pai está tentando te ajudar, a tua mãe está tentando te ajudar, e você não aceita. Você será julgado no dia do grande juízo do trono branco. Pai e mãe que se machucaram com a igreja, em consequência disso, os filhos também não vêm mais à igreja. Vocês serão julgados no dia do grande juízo branco. Isso não te atemoriza? Ali estará os ateus, ali estará Hitler, Stanley. Bispo, eu não quero estar lá não. Essa mensagem é para salvação. Se uma alma do outro lado ouvir essa palavra e se arrepender de seus maus caminhos e entregar sua vida para Jesus, todo o sacrifício de pregá-la deu certo. Só existe uma forma de sermos arrebatados aos céus e conhecermos as mansões celestiais. Conforme João 14 diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: eu vou preparar lugar, depois levarei-os outra vez para estar com ele. Olha aqui, ó, só existe uma forma do juízo descer sobre o Brasil e nós termos convicção da onde nós iremos. Só existe uma forma de não estarmos em pé do lado de promíscuos, pecadores, assassinos, pedófilos, homicidas. Só existe uma forma de nós não estarmos ali diante daquele poderosíssimo julgamento do trono branco, que é aceitando Jesus.
como único. Não existe outro, Ele é único. Não existe um intermédio, Ele é único. Não existe um bispo para intermediar, um apóstolo para intermediar, um papa para intermediar, um padre para intermediar. Não existe mediador entre Deus e o homem, é só um, só Jesus. Ô bispo, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não traio. Você está totalmente enganado. Eu não estou falando de comportamento, eu estou falando da salvação da sua vida. Você só não será julgado se você entregar toda a tua vida para o único que pode te livrar de lá. Sabe por quê? Sabe quem vai julgar o juiz do trono branco? Jesus. Se você se entrega para Ele agora, não precisará estar diante dele agora, porque agora Ele é Pai, lá Ele é juiz. Agora Ele é advogado, lá Ele é juiz. Bispo, mas é muito difícil servir a Deus. Eu tenho uma palavra para você que pensa assim. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que levam à perdição. Muitos são os que entram pela porta larga, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Existem duas portas para você entrar hoje. A porta larga. Eu vivo a minha vida como eu quero. Eu faço a gestão da minha própria vida. Ninguém manda em mim. Igreja nenhuma me comanda. Eu posso congregar na minha casa. Eu sou a igreja. Você é um desviado. Eu não preciso estar no meio dos irmãos. Você não conhece a Bíblia. Você é prótese no corpo. Nós somos um. No céu você não vai fazer o seu gueto. No céu é todos nós. A porta é estreita, a porta é apertada, é renúncia, é cruz, é vencer a si mesmo, é pedir perdão, é aceitar o mau cheiro do outro, é diminuir para que o outro cresça, é crucificar o orgulho, o ego, a soberba, a jactância, a maledicência, a crueldade, a maldade. A porta é estreitinha, irmão. Só vai entrar nesse tempo do fim quem escolher a porta estreita. Quantas portas largas nós temos? Você é um forte candidato a estar diante do juízo do grande trono branco. Se nessa noite você não entregar sua vida completamente para Jesus, com muito amor e respeito a você, coloca a tua vida no altar. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás eu tive uma visão. Eu morava na casa da minha sogra ainda, terceiro andar da casa. Eu me lembro que toda madrugada eu orava 3 horas da manhã. Um dia eu acordei para orar, não consegui ligar o Wi-Fi. Eu sempre orava com algum louvor, e eu fiquei em pé, não sintonizou. Coloquei na escrivaninha, não sintonizou. Coloquei o celular na cama, não alcançou o Wi-Fi. E eu coloquei o celular debaixo da cama, o Wi-Fi pegou. Eu me escondi debaixo da cama. E Deus falou: eu quero você assim, prostrado. E Deus me deu uma visão. Eu não sou um homem de muitas visões. Deus me deu uma visão. A visão era uma igreja muito grande. E as pessoas iam entrando dentro da igreja, uma presa na outra. As pessoas estavam sujas, cabelos mal arrumados, unhas grandes. Todas que entraram na igreja, foi uma multidão de gente entrando na igreja, uma presa na outra. Todas tinham uma caneca como essa na mão. Deus me levou em espírito, me colocou em cima do púlpito e mostrou a igreja lotada com muita gente. E eu perguntei: Senhor, por que eles estão presos uns aos outros com correntes?
Deus disse: eles estão presos na religiosidade. Eu disse: Deus, por que eles estão sujos? Deus disse: eles não foram limpos pela palavra. Senhor, por que eles têm uma caneca na mão? E Deus falou para mim: eles estão com fome, eles estão famintos, eles não estão se alimentando do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra. Eles não estão comendo o pão da vida, eles estão anêmicos, sofrendo de anorexia espiritual. Eles comem, mas jogam para fora, porque o alimento não sustenta. É coisa de homem que é dado ali. E aí Deus me despertou. E essa visão está se cumprindo nos dias de hoje. Igrejas cheias de pessoas religiosas, sujas, que não se alimentam do verdadeiro evangelho. Nós somos privilegiados por Deus. Você é um privilegiado por Deus de estar sentado aí ouvindo essa palavra, porque hoje essa palavra decide aonde você vai morar, se é no inferno ou se é no céu. Pregadores estão dizendo: está tudo bem. Você vai assistir essa semana a live de muitos pregadores. Calma, gente, está tudo bem, vai passar. Mas poucos deles vão dizer: sabe o que? Coloca a tua vida em ordem, arruma a tua casa, conserta a tua vida. Essa geração de pregadores vai mandar milhões de pessoas ao inferno. Você pode estar gostando do que eu estou dizendo ou não, mas eu nunca quis ser popular. João Batista pregava no deserto e dizia: arrependei-vos. Jesus disse: nascido de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Sabe por quê? Ele nunca quis ser aquilo que ele não era ser. Quando ele viu Jesus, ele disse: convém que ele cresça, que eu diminua. Convém que ele apareça e eu diminua. Convém que ele vá e eu fique. Eu não sou digno de desatar as alparcas das suas sandálias, as correias das suas alparcas, porque ele é poderoso, ele é maior do que eu. Eu sou amigo do noivo, eu só estou abrindo o caminho para o noivo passar. Irmãos, essa noite é uma noite de salvação de perdidos. Eu não sei quantas pessoas estão sentadas aí chorando agora. Eu não sei quantas pessoas estão em temor, prostradas, ajoelhadas. Eu não sei o que está acontecendo aí na sua casa, mas eu tenho certeza que a palavra ela não volta vazia. Entrega a sua vida para Jesus nessa noite. Confesse com os seus lábios que só o Senhor Jesus é o libertador da sua vida. Confesse, creia, volte para os caminhos do Senhor. Desculpe-nos se a igreja um dia lhe feriu. Desculpe-nos se o homem um dia lhe feriu. A igreja, a noiva não tem nada a ver com isso. Saia desse juízo. Volte para a casa do pai, para a casa do pão. Faça como o filho pródigo, caindo em si. Ele disse: na casa do meu pai há pão, há trabalhadores, há comida, e eu aqui, no meio dos porcos, vou voltar para a casa do meu pai. Vou retomar para lá. Vou pedir para o pai me aceitar como um filho. Na língua grega está como paides, místios, ou seja, o empregado como qualquer um. Será que ele me aceitaria? Ele vai ensaiando o discurso. No meio do caminho o pai o vê, vai ao encontro. Deixa eu dizer algo para você: a graça sempre irá ao teu encontro. O pai sempre irá ao teu encontro. A salvação sempre irá ao teu. Jesus nunca vai desistir de salvar um filho, de abraçar um filho, de perdoar um filho, de reposicionar um filho. A única coisa que ele espera de nós que somos pecadores é cair em si. Voltar para a casa do pai. Irmãos, olha o que está acontecendo no Brasil. Olha os leitos dos hospitais cheios. Olha os políticos roubando a nação. Olha o desemprego. São milhões e milhões de pessoas passando fome. O Brasil está um caos. A gente precisa colocar nossa vida no altar.
porque senão nós não vamos conseguir. E o filho volta, o pai o abraça, restitui-lhe o anel. Isso fala de autoridade. O pecado tira a sua autoridade. O pecado tira a força que você tem para expulsar demônios, pisar serpentes e escorpiões. O pai restitui a sandália, como quem diz: você não é escravo, você é filho. Você não é escravo do pecado. Você não nasceu assim. O pai restitui o manto, a capa. Isso fala da honra. A Bíblia diz que é melhor ter honra do que qualquer outra coisa. Melhor é o bom nome do que qualquer outra coisa. Que o Espírito Santo de Deus entre na sua casa agora, e eu vou ver uma enxurrada de salvação nessa noite. Eu me preparei para isso. Eu verei um avivamento extraordinário e nababesco acontecendo no Brasil. Você vai ver muita gente perdida se salvando, muita gente ruim se convertendo, muita gente maldosa entregando a vida para Jesus. Você vai ver o que os seus olhos não viram. Você vai ver gente que você disse: esse nunca vai se converter, levantando as mãos, entregando a vida para Jesus de Nazaré. Você vai ver prostitutas, meretrizes, você vai ver drogados, você vai ver traficantes, você vai ver gente de todos os lugares, nações, pessoas das quais você nunca imaginou um dia estar em uma igreja evangélica, levantando as mãos e confessando com a boca que só o Senhor Deus é o poderoso Jeová Jiré, o único, exclusivo e digno de toda adoração. Você vai ver pessoas na sua casa que trabalhavam com espiritismo, com bruxaria, entregando a vida para Jesus de Nazaré. Essa noite é noite de salvação. Pode ser a última noite de nós aqui na terra. Então Deus quer salvar a tua casa. Se existe alguém do outro lado aí me ouvindo, dobra o teu joelho onde você estiver agora. Se você estiver no hospital agora, no leito do hospital me ouvindo, se você estiver dentro de uma penitenciária agora me ouvindo, se você estiver no Brasil, fora do Brasil, se você estiver dentro de um quarto fechado, Deus coloca no meu coração que tem alguém me ouvindo que até cogitou em tirar a própria vida no dia de hoje. Dobre o teu joelho. Eu vejo pessoas tomando remédios controlados. Jogue fora. Dobre o teu joelho agora e peça perdão por todos os pecados cometidos. E peça para Deus: Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida, aonde ninguém jamais poderá apagar. Peça perdão para a tua esposa hoje, para o teu marido, para os teus filhos, filhos para os pais. Tua casa deixará de ser o alvo de Satanás quando haver um arrependimento genuíno. Quanto maior for o seu arrependimento, maior também será a recompensa que Deus derramará sobre a sua vida. Se você quer entregar sua vida para Jesus, escreva aqui no chat: bispo, eu estou entregando a minha vida para Jesus nessa noite. Eu quero saber quantas pessoas do outro lado vão entregar a vida para Jesus. Você que está me ouvindo aí, escreva no chat do YouTube, do Facebook: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Jesus vai escrever o teu nome no livro da vida nessa noite. Vai te livrar da grande fúria do trono branco. O seu lugar não é diante do trono branco. O seu lugar é diante do bema, do tribunal de Cristo, para sermos galardoados pelo bem que fazemos a Deus, ao próximo. Ali é o nosso lugar, o lugar de sermos recompensados por todo choro, por todo sacrifício, por toda empatia, por todas. Por favor, igreja, me escute agora. Deus quer salvar o perdido. Espírito Santo de Deus, aonde houver um coração contrito e quebrantado, aonde houver uma alma quebrantada, aonde houver um pecador compungido, do outro lado, aonde houver alguém que queira se entregar para Jesus, entre agora com salvação, entre agora com batismo do Espírito Santo, entre agora com derramação de dons, entre agora com chamamento profético. O Senhor escolheu Saulo, fez de Saulo Paulo, o maior pregador da Ásia, o
o pregador aos gentios, o Senhor escolheu um matador, um perdido, e fez do mesmo um grande apóstolo. O Senhor pode salvar, pode entrar com cura e restauração. Faça isso nessa noite, meu Deus. Levante todos aqueles que precisam de Ti. Eu quero saber quantas pessoas vão entregar a vida para Jesus. Se vocês puderem colocar e anotar aí os nomes, escreva no chat: eu quero entregar a minha vida para Jesus de Nazaré. Você que não entregou a sua vida para Jesus, você que ainda não levantou as suas mãos em nenhuma igreja, entregue a sua vida para Jesus essa noite. Teu pai está pregando o evangelho para você há dias. Aceite. A tua esposa está tentando ganhá-lo há meses. Aceite. É a única forma de você não ser julgado no trono branco. Coloque: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu estou vendo algumas pessoas dizendo isso: bispo, eu estou desviado, eu não estou mais indo à igreja, eu me machuquei com uma igreja, com homens, eu cometi pecados gravíssimos, não me acho digno de estar em um lugar como esse. Volte para Jesus. Escreva aí: eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Não relute. Escreva, por favor, gente. A salvação da tua alma está nas tuas mãos. Deus está te dando a possibilidade de se apegar com Deus. Eu poderia pregar qualquer mensagem para levantar o seu astral. Poderia dizer que Deus vai te tornar próspero, dizer que Deus vai esconder a tua casa de todo mal, mas Deus quer salvar alguém na tua casa perdido. Deus quer salvar você. Deus quer fazer igual fez com a família de Noé. Noé trabalhou 120 anos construindo a arca, salvou a família inteira, e depois veio o dilúvio. Virá um dilúvio, mas todos aqueles que estiverem em Cristo não naufragarão. Eu sinto a presença de Deus. Escreva no chat: eu quero voltar para Jesus. Você que está desviado, você que não entregou sua vida para Jesus, escreva: eu quero voltar para Jesus. Você que não entregou a sua vida para Jesus, diga: eu quero Jesus. Quero reconhecê-lo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero orar por você. Porque quando os livros forem abertos, não será aberto para condenação, será aberto no tribunal de Cristo para dizer: filho, louvado seja o teu nome, você fez coisas boas, entra para o gozo do teu Senhor. Tem tua casa lá no céu. Imagine nós com a nossa casa no céu, irmãos. Você pode morar numa casinha apertada, você pode ter falta de pão, você pode ter falta de alimento, mas olha, no céu você vai ter uma casa grande para morar. Aleluias. Aleluias. Quase 300 famílias online. Se você colocar por 4 pessoas em cada sala, 3 pessoas, são quase 1000 pessoas conectadas agora conosco. Deus está te dando uma chance de você abrir mão de todo o mau caminho. Anote, escreva: eu quero voltar para Jesus. Olha o tanto de gente escrevendo: eu quero voltar para a casa do Pai. Escreva: eu quero voltar na sua casa. Você vai colocar a mão no teu coração. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe e diga: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Não permita que eu viva uma vida divorciado da verdade. Não permita que eu viva uma vida aquém dos meus prazeres. Peça para Jesus te dar força.
Peça para Deus para que te ensine a andar em espírito. Por mais que você queira fazer o bem, o mal sempre vai estar diante de você. Nós nunca seremos plenos. A gente vai lutar, enquanto a gente tiver vida, a gente vai lutar contra o pecado. Mas o importante é lutar. Peça para Jesus hoje: Jesus, me aceita de novo. Peça perdão pela sua negligência, seu relaxo. Peça para Deus. E coisas grandes vão acontecer na tua vida. Se você quer entregar sua vida para Jesus, escreva no chat: eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você não é batizado nas águas, se batize nas águas. Se a sua esposa está servindo a Deus sozinho, é hora de você começar a servir a Deus com ela. Porque os reinos vão se abalar. Mas a igreja vai estar escondida. A igreja vai estar escondida.